A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Márcio Vidal. Ele é natural de Cuiabá, Mato Grosso, formado em Direito pela UFMT no ano de 1982. Possui diversos cursos de pós-graduação e uma vasta experiência profissional, seja na academia, seja no Poder Judiciário. Professor do Processo Civil na Faculdade de Direito da UFMT desde 1983, estando lecionando até a presente data. Foi professor da Universidade de Cuiabá, UNIC, na área do Processo Civil e diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. No âmbito do Poder Judiciário, ingressou na magistratura em 1985, tendo sido promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso em janeiro de 2005. No Tribunal de Justiça, exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça no biênio de 2011-2013 e vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no período de 2013-2015. E no próprio TRE Mato Grosso, já foi vice-presidente e corregedor eleitoral no período entre julho de 2010 e fevereiro de 2011. Desembargador Márcio Vidal, a Escola Superior da Magistratura, de que sou diretor, tem um programa na TV Assembleia do Piauí, denominado de Justiça às Suas Ordens. É um programa sem fins lucrativos e que realmente está ganhando uma dimensão que eu imaginava que não fosse tão cedo. Eu conheço Vossa Excelência, sei do seu compromisso com a magistratura, com o Poder Judiciário, com a Justiça Eleitoral. Sei que é um dos homens mais respeitados, dos magistrados mais respeitados do Brasil. E realmente acompanho de perto o seu infatigável atuar como excelente presidente do nosso Tribunal Eleitoral do Estado do Mato Grosso. Eu queria que Vossa Excelência dissesse como está a justiça eleitoral do nosso grande estado do Mato Grosso. Bom, primeiramente é um prazer, comunicar com esse canal tão eficiente, de uma dimensão, inimaginável hoje em termos de tecnologia. As palavras são exageradas, com certeza, isso vem de uma pessoa que tem uma amizade, que nutre há um certo tempo, desde quando nós estivemos à frente também da diretoria da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso. O país vive um momento difícil, eu acho que é um ciclo, e é momento de repensarmos em toda a estrutura a qual nós fazemos parte e aquelas que não fazemos parte, que ao longo dos anos, pela experiência, nós podemos contribuir num reescrever das estruturas estatais. A Justiça Eleitoral, eu acho que chegou o momento dela romper alguns tabus que até então predominavam, que o primeiro deles é ser vista como uma mera instituição que organiza um grande evento, que poderia, sobre uns certos olhares, ser substituída por qualquer outra empresa, que tivesse uma expertise em organização do processo eleitoral. Mas não é nada disso, e esse é um grande desafio, nós mostrarmos que a justiça eleitoral é muito mais do que tudo isso. E para isso, vejo que, a exemplo do Piauí, o Estado de Mato Grosso, nós estabelecemos essa administração 3 grandes pilares. E o primeiro dele, justamente, é estabelecer uma interface com o cidadão eleitor. Outro é um avanço da tecnologia que vem ao encontro do momento que o mundo vive, não só da globalização, como de uma quarta revolução, que é a tecnologia, lançarmos mão dela ao máximo
para nós aproximarmos, né, das pessoas. E o outro também é um grande desafio, que é a integração e a cooperação. Não só uma integração, uma cooperação interna, né, institucional, como também externa, né, alargar essas interfaces, essas comunicações que não existe, né? Hoje, uma instituição que desempenha o mesmo papel, vou mencionar aqui rapidamente a questão do controle externo, né? Determinada instituição tem um controle externo e tem também seu controle interno e não comunica com a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral precisa ser municiada de dados para que possa imprimir suas ações mais eficazes, né? Por exemplo, a prestação de contas e os atos ilícitos, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral, a exemplo de tantos outros do país, estão realmente debruçados com N tarefas, e estão todos eles imbuídos do propósito de reescrever essa instituição que já é de 1932, né? Eu acho que um outro grande desafio que nós podemos fazê-lo, além desse intercâmbio com a sociedade, discutir com ela a cidadania, é justamente levar a discussão nacional sobre a necessidade, a imperiosa necessidade de reescrevermos um novo Código Eleitoral. Um Código Eleitoral não só no plano material, como também no plano processual, né? Já que ele é de 1965 e o que se observa de lá para cá é que os detentores do poder, sempre às vésperas de um novo processo eleitoral, eles editam regras que, obviamente, protegem os seus interesses. E isso não é muito saudável para a democracia e nem faz com que as pessoas exerçam essa cidadania. Mas, como eu estava lá no princípio dizendo, o Tribunal Regional Eleitoral também tem firmou um convênio com a TV Assembleia, e toda semana é levado ao ar um programa, um debate sobre um tema acerca da cidadania. E isso é replicado para todo o estado de Mato Grosso. É um canal que tem uma extensão considerável já no território do estado de Mato Grosso, e em breve ele sairá do seu estágio, né, de canal fechado, vai passar para um canal aberto. Então a tendência é que nós vamos nos alargando nessa comunicação com a população. Meu caro colega Márcio Vidal, a Justiça Eleitoral vive um momento difícil, como é do conhecimento de todos nós, né? Por proposta do Tribunal Superior Eleitoral, algumas zonas eleitorais estão sendo extintas, né? É o tal rezoneamento, né, que certamente cria dificuldades para o eleitor, a meu ver, malfere o princípio da inafastabilidade da jurisdição eleitoral, dificulta o pleno e livre acesso do cidadão à justiça eleitoral. Eu gostaria de ouvir do colega como pensa exatamente sobre essa extinção de zonas eleitorais em todo o Brasil, inclusive no seu valoroso estado. Bom, veja só, quando nós recém-assumimos, já pegamos um processo em curso. No caso lá específico foi o rezoneamento da capital, né? Houve uma redução de 6 zonas para 4 zonas. Num primeiro momento, isso não vai impactar o cidadão eleitor, porque já que essas 6 zonas, elas funcionavam já em um local único, né, num prédio, né, só. Então não vai trazer nenhum embaraço ao eleitor. O eleitor vai passar quase imperceptível essa situação, né? Agora, a questão me parece delicada e de uma sensibilidade maior, e deveria ter sido discutida isso com maior profundidade perante todos os tribunais regionais eleitorais antes de ser tomada essa decisão, é o interior. Porque, no primeiro momento, você foca o gestor, né, maior, aqui estou a querer me referir ao Tribunal Superior Eleitoral, numa questão da efetividade e até, de certa forma, de uma responsabilidade na implementação
da emenda à Constituição 95 de 2016, né, que realmente vai impactar todo o orçamento, e isto requer necessariamente que você faça uma reorganização da sua estrutura, porque senão nós não vamos conseguir chegar à regra que veio ao mundo jurídico, né? Então, mas do outro lado, existe algo mais importante, que é o cidadão eleitor. Você vai deixar, de uma certa forma, com o rezoneamento, ou seja, a extinção de algumas zonas eleitorais, você vai deixar o cidadão eleitor órfão, né? Ele não vai mais ter aquela assistência. Eu acho que aí tem uma outra questão ainda mais importante, que é o fato de que você vai deixar aquele espaço territorial desassistido da jurisdição eleitoral, ou seja, não teremos um juiz eleitoral, não teremos um promotor naquele espaço territorial. Diferentemente que muitos ainda pensam, a Justiça Eleitoral não tem atividade tão somente em calendário eleitoral. Ela é os 365 dias ao ano. Ela tem a sua jurisdição administrativa, ela tem a sua jurisdição política e ela tem a sua jurisdição jurídica. Ora, se você, como que vai garantir aquele cidadão eleitor o exercício, né, pleno da sua cidadania, da sua participação no sistema político, distante de uma autoridade que exerce essa jurisdição? Então, eu acho que aí é um problema que me parece que não se levou em conta naquele momento em que se pensou em fazer-se o rezoneamento. Não que não devesse fazer, eu até acredito que num determinado momento histórico houve alguns equívocos, houve alguma expansão, vamos dizer assim, desnecessária ou até talvez inadequada, né? A realidade, e de lá para cá, obviamente, que tivemos mudanças, a população diminuiu em vários municípios. Mas o problema, especificamente no caso de Mato Grosso, cria uma enorme dificuldade, porque nós temos deficiência de logística, nós não temos estradas, não temos sistema de transporte eficiente, não temos sistema de comunicação eficiente, porque eu penso que, como já mencionei anteriormente, a questão da tecnologia, daqui a alguns anos isso não vai ser sentido pelo cidadão eleitor, porque nós vamos ter uma tecnologia que atenda às suas necessidades. Mas enquanto isto não estiver ocorrendo, isso não tiver sido implementado, obviamente que com a extinção pura e simplesmente vai criar alguns embaraços, percalços que poderão em breve ser sentidos na ponta com uma potencialidade da fraude em determinado município. Meu caro Márcio Vidal, a Justiça Eleitoral é sem dúvida a mais ágil, a mais precisa, a mais próxima do eleitor. É uma justiça que responde satisfatoriamente, né, à demanda da cidadania e tem exatamente vem se impondo ao respeito da população brasileira, exatamente pela sua organização, pelo seu trabalho, né? Principalmente a partir do recadastramento nacional de eleitores, né? Concebido pelo grande ministro José Neto da Silveira, lá do nosso Rio Grande do Sul. Sim. Eu fico feliz em saber que a Justiça Eleitoral do Mato Grosso, né, também está testando armas, está exatamente fazendo um trabalho, buscando elevar o nível de consciência crítica do eleitor, o nível de educação política do eleitor, exatamente para fechar o cerco. Aliás, parece-me que ainda já percebendo que apesar do recadastramento eleitoral, que foi uma espécie assim de divisor de água da Justiça Eleitoral, que viabilizou a urna eletrônica, por via de consequência a biometria, né? Fechando as portas da fraude do tocante à identificação do eleitor, mas pelo que eu percebo, a exemplo do estado do Piauí, o Mato Grosso está exatamente empenhado neste momento
sob o seu lustro e seguro comando, né, em fazer com que o eleitor realmente se conscientize da importância do ato de votar, porque desse ato pode resultar exatamente más escolhas, e por isso teremos péssimos gestores, péssimos legisladores, né? Então me parece que isso é o mais importante. A Justiça Eleitoral do Mato Grosso está de fato agora, como nunca, empenhada em fazer com que realmente ela possa exatamente colher esse voto, e que esse voto do eleitor reflita a sua verdadeira vontade eleitoral. Então eu queria que o colega exatamente mostrasse em que está consistindo essa atuação, exatamente além do cumprimento rigoroso da sua rotina burocrática, né? Essa atuação no que se refere à aproximação com o eleitor, a esse trabalho de realmente buscar elevar o seu nível de consciência crítica, né? Para que tenhamos exatamente uma justiça efetivamente que reflita os supremos interesses do Brasil. Então, o senhor colocou uma questão interessante, é o alcance da atividade da Justiça Eleitoral. Diferentemente da Justiça Comum, né, onde ela é acionada por pessoas que querem resolucionar os seus conflitos, a Justiça Eleitoral, como lida diretamente com o cidadão eleitor, ela só perde em termos de dimensão de destinatários só para as empresas de água e de energia elétrica. Na Justiça Eleitoral, você abarca aí algo em torno, sem exagero, acho que em torno de 80% da população. Então você vê a dimensão que é o trabalho da Justiça Eleitoral, né? Lá no tribunal, nós não restringimos apenas a programa, nós temos uma série de audiências públicas da cidadania que nós realizamos nos polos, onde nós vamos até aquela população carente e instigamos ela a pensar o que é a cidadania e levar a ela que a corrupção é justamente a ausência dessa cidadania, a indiferença da população em participar do processo, porque muitos pensam que democracia é só votar e ser votado. Não, democracia não é isso, democracia é muito mais do que isso, é a vida do cidadão em uma cidade, em um estado, em um país. É ele participar, ele acompanhar todos os atos do agente político e do agente público, seja através dos seus organismos de controle externo ou interno, né? A ouvidoria hoje tem uma grande ferramenta na vida em sociedade, que é a rede social, em que as pessoas podem manifestar, podem se discutir. Por que você gosta de futebol e não gosta de política? Por que você gosta de música e não gosta de política? Eu posso passar uma existência sem nunca precisar do futebol, ou nunca precisar de uma música, ou nunca brincar carnaval. Mas não há ninguém nessa vida, ao nascer ou ao túmulo, que ele não tenha a necessidade de viver essa política e sofrer todos os influxos dessa política, seja certa ou errada, ela vai impactar na vida de cada um do cidadão. Então, por isso que é importante esse despertar, né? Esse é um trabalho lá no tribunal que estamos fazendo. Nós integramos agora uma rede de controle externo, né? Mas o mais importante que nós tivemos, inclusive, uma reunião, é discutirmos esse controle social, que é mais importante do que o controle formal, que é o controle externo. E lá criamos um grupo do sistema eleitoral, justamente para um grupo permanente, onde vai ser conduzido e coordenado pelo membro do Ministério Público Eleitoral e juntamente com outras instituições,
que são responsáveis por esse controle, tanto formal como também substancial, ou seja, social. E vai aí, obviamente, idealizar e colocar em prática algumas ações que objetivem você atingir o seio da sociedade, né? A sociedade precisa despertar. Se ela não se despertar, por mais que as instituições estejam realmente respondendo às demandas, né, não será suficiente para reduzir o mínimo do razoável, do aceitável em qualquer sociedade de qualquer nação do mundo, né? Então, o mundo vive em ebulição, o mundo está passando por transformações. É a hora, é o momento de cada um de nós nos doarmos, né? Nos dedicarmos a uma causa maior, porque senão nós não teremos futuro. O telespectador da TV Assembleia recebeu um grande presente, a sua judiciosa palestra. Eu digo isso porque realmente fiquei impressionado com a sua manifestação, pela coerência, pela objetividade e pela judiciosidade com que se ouve durante a entrevista. A escola agradece a sua belíssima entrevista e tem certeza de que todos aqueles que tiverem a oportunidade de escutá-la e de ver exatamente o ilustre entrevistado, né, fazendo essas manifestações, vão exatamente ficar muito felizes e satisfeitos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e aí eu acho que nós temos o dever cívico, né, de nos doarmos neste momento, cada um de nós, né, esse despertar, esse reconstruir desse país, porque assim nós teremos paz, teremos perspectiva de vida melhor, né? Então acho que cada um, não importa qual papel na sociedade você desempenha, mas que deva participar e interessar pela política, né? Política no bom sentido, política no sentido de se doar, né? E não de se servir. E meu muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado em nome da escola. Imagina.